vamos apresentar o interruptor inteligente, minuteria com sensor de presença infravermelho. Ele simula a presença e espanta o ladrão. Como assim? Esse sensor aqui, você pode programar ele ao tempo, né? Ele tem um tempo, no caso, de 15 segundos a 8 minutos. Então, você pode programar esse tempo de funcionamento e, a partir do momento que uma pessoa entrar nessa faixa que ele vai captar a presença da pessoa, ele vai acender essa lâmpada e vai deixar ela acesa nesse momento. No momento que ela acendeu essa lâmpada, ela pode também não só acender a lâmpada, mas tocar uma sirene, por exemplo, né? Então eu posso utilizar ele não só para a lâmpada, mas também para ele tocar uma sirene. A faixa que ele capta a presença frontal, no caso, se a pessoa vir em direção a ele, ele pega 9 metros. Essa é a faixa dele. Ele pode ser trabalhado tanto em 127 volts ou em 220 volts. E ele tem uma faixa de ajuste também do tempo. Esse tempo ele pode ser determinado de 15 segundos a 8 minutos de funcionamento. Logo aqui ele segue o diagrama de ligação, tá? Tem um diagrama de ligação aqui, onde ele fala da ligação em 127 volts ou em 220 volts. Ele, em 127 volts, ele comanda até 500 watts. Em 220 volts, ele comanda até 1000 watts. E aqui ele demonstra também a faixa de ajuste, que é bem fácil você ajustar ele no tempo que você vai determinar para o funcionamento dele. Então esse é o interruptor inteligente. Esse sensor aqui, ele pode ser instalado tanto em 127 ou em 220 volts. A faixa de ajuste dele, ele tem uma faixa de ajuste de tempo, que é de 5 segundos a 1 minuto, a 4 minutos também de ajuste do tempo. A área que ele capta é uma área frontal na faixa de 12 metros. E sua instalação é bem simples. Como assim? Eu fiz um diagrama aqui, um diagrama maior, mas já existe na sua embalagem já existe um diagrama, só que eu coloquei aqui para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Nós temos 3 fios nesse que vai até esse sensor. Esses 3 fios, um é preto, da cor preta, o outro é vermelho e o outro é verde. Bom, ele pode trabalhar tanto em 127 ou em 220 volts. Então ele mostra aqui o sensor, o fio verde, o fio preto e o vermelho. Por exemplo, vou ligar ele em 127 volts. O fio fase vai vir diretamente no vermelho. Está aqui, fio fase no vermelho. O fio neutro, que nesse caso aqui eu vou tampar isso aqui, fica neutro. Então o neutro vai no preto. O neutro vai no preto, vai no sensor, né? E vai também à lâmpada. Então o neutro, além dele vir ao sensor aqui, ele vai à lâmpada. E o fio verde é o retorno que vai até a lâmpada que eu preciso acionar. Nesse caso, para 127 volts e para uma potência de 500 watts. No caso, se eu tenho 220 volts, como que eu faço essa instalação? Bom, simplesmente eu tampo o neutro ali, eu teria fase e fase, onde eu tenho 220 volts. Volto aqui, fio fase vai vir no vermelho, certo? O outro aqui, o preto, que nesse momento agora ele está vindo o quê? Fase, ele vai vir no sensor aqui, uma outra fase, a segunda fase, fase A, fase B, vai vir aqui no sensor, e a lâmpada, que a lâmpada trabalha com 220 agora. E o retorno, o verde, vai diretamente à lâmpada.